Dani, eu não sei se eu te convido pro vídeo ou se tu me convida, porque a cozinha é tua. Ai, a Dani topou fazer receita pra gente. Ela tem a cozinha pra dois. Eu adoro as coisas que tu faz, né, Dani? Ai, que bom, então, feliz. E graças a Deus tu adora as coisas que eu faço, por isso que eu fiz a tua Adoro, cozinha. por isso que tem essa cozinha maravilhosa aqui, né, gente? Bom, eu fazer essas delícias. Exatamente. Eu e a Dani, nós já éramos amigas, colegas? Conhecidas. Uhum. Né? Os nossos maridos são amigos de longa data. Longa data. Sorte a minha, né? Que daí a Dani cruzou meu caminho, pediu pra eu fazer uma Sorte cozinha. a minha. E o legal, né, Dani, que assim, a Dani trabalhava numa empresa, quantos anos? 10 anos. 10 anos. E ela já gostava de cozinhar. É. Muito. Na verdade, já cozinhava antes, né? Sei Sim. lá, perdia conta. Desde criança, eu acho. Que eu lembre, né? Aham. Então, já desde sempre. A cozinha Sempre estava na foi tua minha, vida. minha paixão. Sempre. E aí a Dani veio pedir pra gente fazer a cozinha pra ela. Eu não entendi muito bem no começo, assim, essa vontade tão grande. E aí eu acho legal a gente analisar como, sei lá, talvez a arquitetura de interiores pode ser um empurrãozinho numa decisão. Pode. Ou vice-versa, sei lá. Mas tu decidiu sair da empresa que tu estava há muitos anos e se dedicar ao que tu... E a pandemia também deu aquele empurrãozinho, né? Sim. Coisas que a gente queria já fazer antes e acabou sendo acelerado, né? Então a Grace fez parte disso também. E aí é muito legal porque a gente fez a cozinha pra Dani. Ano passado, no nosso encerramento do escritório, a Dani veio cozinhar pra gente. Foi muito legal. E aí quando a gente teve ideia do canal no YouTube, eu falei pra Dani, um dia a gente vai gravar um vídeo lá na tua cozinha. Falou. Chegou o dia. Chegou o dia. Que bom. E daí a gente foi discutindo qual receita fazer, né? É. Aí a Dani já tinha feito uma receita esses dias que eu achei o máximo. Super simples, que eu acho que todo mundo consegue, né? Cara, acho que todo mundo consegue. É. Essa foi o tema do vídeo, até que qualquer pessoa consegue fazer essa receita. Então, vamos provar pra eles, né? E eu adoro um doce, mas eu gosto quando o doce também é saudável, né, Dani? Verdade. E esse tem fruta e tudo mais, então eu acho que tem tudo a ver, assim, porque a gente quer trazer aqui pro canal coisas que tenham a ver com a gente. Obviamente a gente vai mostrar pra vocês, na maioria das vezes, né, a nossa arquitetura de interiores, mas, né, por que não, ao invés de falar só da cozinha, de repente mostrar ela funcionando seja até mais interessante, né? Com certeza. Então, a ideia era fazer uma torta de maçã rápida e prática, mas que fosse um pouco mais saudável, né? Então, eu pensei em trocar a farinha de trigo pela farinha sem glúten, um mix de farinha, e o açúcar refinado pelo mascavo, que já dá um tchan e também já dá um gostinho diferente. E daí usar algumas castanhas, uva passa, enfim, daí é mais a gosto, mas ela já fica bem mais saudável e deliciosa igual. Então acho que vai dar bom. E daí vocês reparem que a Dani tem uma bancada Enorme. assim, enorme pra poder trabalhar. Bem tranquilo isso, né, Dani? Super, faz muita diferença pra fazer umas receitas. E a gente fez granito aqui, que é super durável também, porque ela tem um fogão industrial ali do lado, que, né, esquenta pra caramba. É. Hoje a gente vai acabar não usando, né? Mas a bancada... Tão prática que não vai nem usar o fogão, só o forno. Mas vai dar certo, tudo certo. Então, vamos lá. Então, deixa eu separar aqui o que a gente vai usar. Então, a gente vai primeiro cortar as maçãs. Elas acabam até decorando, né? Eu não sabia que as maçãs iam ser verdes, ó. Veio na paleta. Então, deixa eu só dar uma afiadinha aqui pra gente ver. Exato. Show. As mulheres realmente podem fazer qualquer coisa. Podem. Até afiar uma faca desse jeito. Até afiar uma faca. A gente vai cortar essas maçãs em 4 aqui, vai tirar o carocinho, enfim. E aí vai cortar em meia lua, assim, tá? Só pra gente ter um tamanhozinho padrão e não ficar muito grande também na forma, tá? Dani, tu me deixa fazer alguma coisa, porque eu não vou conseguir ficar só te olhando aí. Não, tu vai fazer, na verdade tu vai cortar a maçã aqui, eu só vou tirar essa parte aqui pra ti. Pode ser? Tá bom? Pode ser? Pode ser? Uhum. Deixa eu pegar. Meu, com essa faca super afiada aí. Ah, vai dar certo. Como tu quer que corte?
Então, ó. Assim, fininha? Não, como é que faz? Faz uma pra Se eu tu entender. fizer assim, a maçã fica bamba, tá vendo? Tá vendo? O risco de cortar o dedo é bem maior. Ah, entendi. Então, tu vai deixar ele assim e vai cortando assim. A hora que não chegar mais aqui, que tu vê que chegou perto do dedo, vira ela. Corta de novo. Tá, Deixa eu então tirar agora daqui. deixa eu fazer. Então vai. Ver se eu aprendi. Tá, vamos lá. Tá, e agora? Eu quero dar uma outra dica, pode ser? Vai. Olha, geralmente essas bancadas assim são lisas, né? E a tábua também é lisa, então quando a gente tá cortando ela vai dançando. Aí eu vou dar uma dica. Geralmente a gente pega pode ser um papel toalha ou então esse paninho, né? Que é descartável. Dá uma molhadinha aqui, bem de leve. Coloca embaixo da tábua e ela fica firme. Olha, Nunca mais adorei. escorrega. Quando chega nesse finalzinho aqui, Grace, pode cortar assim também, tá? Não tem problema. Ah, tá. Só pra não ficar mesmo com risco de cortar o dedo, tá? Tá bom. Vamos lá. Produção agora. Bom, vou aproveitar e falar, né, que na verdade antes de eu me dedicar tanto assim ao escritório, eu amava cozinhar, né? Eu cozinhava bastante. É mesmo? É. E aí, Mas parou? a gente tem que fazer escolhas, né? Daí Tem. eu não cozinho mais muito, mas quando eu tô muito estressada, Ah, mas o que me desestressa muitas vezes. faz uns pratos bem bons, assim, mas tem que estar naquele Sim, dia tem que mais tá no- inspirado, assim, né? Exato. É, e daí eu hoje Que em é dia uma dedicação, né? posso cortar assim? Pode. Hoje em dia eu gosto de fazer coisas diferentes daí, pra, né, não do dia a dia, assim, Sim. algumas receitas um pouquinho mais especiais. muitas Ai, eu vezes. adoro fazer coisas diferentes. E desafiar, assim, sabe? Ai, Dani, vai tu agora. Vamos lá. Tô com medo. Aí, ó, corta no meio aqui, e aí só tira esse meiozinho aqui. Às vezes não vai nem ser preciso usar as 3 maçãs, porque depende do tamanho da forma que a gente usar, tá? Então, como essa forma não é muito grande, eu acho que 2 maçãs vão ser suficientes. Então, talvez a gente nem use as 3. Sim, essa forma tem que uns 20 24 centímetros ela tem de diâmetro. Então, se for usar uma forma maior, usa as 3 maçãs ali, mais ou menos, né, desse tamanho aqui. Aham. Se não, 2 eu acho que vai ser suficiente já pra cobrir o fundo aí, tá? Sim. E ó, aquela forma que sai o fundo, né, Dani? Essa é, mas não precisa ser, tá? Porque Não? a forma, a torta não vai ser virada, não vai ser invertida. Então pode ser uma forma com fundo fixo. Aham, pode. Tá. E a maçã não necessariamente precisa ser a verde, tá? É que eu gosto de usar a Fuji e a Fuji tava em falta. Então eu vou usar essa aqui que geralmente a gente usa em torta de maçã, aquela tarte tartã, né? Geralmente é essa aqui. Mas pode ser a maçã Fuji. Eu só não gosto de usar maçã gala porque ela é mais sequinha, assim, sabe? Não tem tanto suco mesmo? É, ela não tem tanto suco, então ela não vai ficar mais molhadinha, ela vai ficar mais seca, Tá. tá? Então eu vou cortar aqui, depois se a gente não usar, aí a gente separa. Bom, uma coisa que já vou explicando alguns detalhes aqui da cozinha que a Dani tinha me pedido. A gente tinha pensado em fazer essa estrutura aqui em cima, até para ela deixar alguns itens à mão que ela quisesse. Aqui no futuro ainda vai vir a coifa, né, Dani? Vai. Que a gente previu aqui um ponto sobre o fogão dela. Ela queria um fogão industrial, né? Ela já sabia que o negócio ia explodir rápido. Já colocou logo um de 4 bocas. O fogão tem que ser power. Exato. Aqui embaixo do fogão dela a gente já tem o forno que a gente vai usar hoje. Essa bancada aqui a gente organizou toda com gavetões e temos uma profundidade aqui bem avantajada. Deixa eu pegar minha trena, vamos mostrar essas medidas já. Olha só, a Dani tem de bancada aqui, ó, 1,10 m de profundidade, olha que maravilha! As bancadas, normalmente por aí, as bancadas aqui da pia tem 60 normalmente, né? Aqui, a da Dani também é maior, ó. A área de pia dela já tem 65 centímetros e a gente ainda tem esse degrauzinho lá no fundo que tem mais 12. A gente sabia que ela ia cozinhar
pra galera, assim, né, Dani? Então, tudo que a gente podia fazer maior, a gente foi fazendo, né? A tua cuba também grandona, uma maravilha. Ela é bem grandona. É ótimo, né? Porque daí é proporcional às panelas, enfim, que eu uso, né? Tinha que ser grande, né? Exatamente. Essa é sempre a minha dificuldade, né? Ou não tinha espaço de bancada, ou não tinha como lavar, enfim. E agora tem tudo, né? Um projeto só. Então é perfeito. E uma coisa muito legal também que a Dani nos pediu logo no início, que a gente achou uma sacada muito boa, foi de ter uma área para tu trazer as tuas caixas, né, com ingredientes. Tipo, a Dani vai no mercado, daí comprou um monte de coisa, como é que vai trazer tudo isso para cá? E aonde vai deixar tudo isso, né? Para não precisar ficar guardando e depois pagando de volta. Sim. Então, Trazer de uma vez só, né? Não várias sacolas. isso, assim, né? exato. Então, ó, em volta da geladeira dela, a gente criou uma serralheria que permite que ela venha pra cá, traga essas caixas grandes com, né, enfim, o que ela quiser e deixe tudo organizado aqui, ou de repente, sei lá, preparou alguma coisa, já tá pronto, quer deixar aqui para depois carregar pro carro. A ideia realmente era ter um espaço aberto e amplo para esse entra e sai de ingredientes e tudo mais. E aí aqui ficou charmoso e super prático, né? Então assim, ó, Grace. Vamos lá. Agora a gente vai forrar o fundo dessa forma, tá? Assim, meio aleatório mesmo, não precisa. Vai direto à maçã, não precisa colocar nada antes. Nada, Não precisa ter medo de grudar, né? Não precisa untar, não precisa fazer nada, porque depois vai a manteiga por cima e ela vai acabar fazendo o papel ali da manteiga que iria embaixo, untando a forma, tá? Entendi. Então, de uma forma meio aleatória, assim, a gente vai colocando as maçãs aqui, só para fazer um fundo mesmo. E claro, né, ela acaba ficando em camadas depois na torta e aí ela fica mais gostosa porque vai ficar mais suculentinha também. Então por isso que eu falei que talvez nem use as 3 maçãs, ó, porque a forma é pequena, né? Sim. Mas a gente vai tentando preencher aqui esses espaços, tá? E outra, agora eu tava aqui pensando, né, Dani? Eu falei, vamos fazer essa receita. Achei uma ótima ideia, mas eu não experimentei ela ainda. Não, né? É verdade. Essa aqui eu já fiz várias. Nunca comi. Vai ser legal? Vai. Vai ser surpresa. Vamos ver? Aqui então eu já vou misturando os ingredientes secos, tá? Tá. Que vão ser uma xícara de açúcar mascavo, uma xícarazinha generosa, porque essa maçã ela não é tão doce quanto a Fuji, então a gente coloca a xícara um pouquinho mais cheia, tá? Senão, se você usar a maçã Fuji, ela é um pouquinho mais doce, então pode usar... Uma controlada daí no Dá açúcar. uma controlada no açúcar, Tá, aqui não precisa controlar o açúcar. Não precisa. Uma xícara de farinha multiuso da Char, ou enfim, qualquer outro mix de farinha sem glúten que você achar, tá? Mas essa aqui é bem especial porque ela vai para todas as receitas, pães, bolos, tortas, enfim. Doce salgado não muda nada, Doce né? salgado não muda nada. Tá. Eu gosto muito de usar ela. Dani, assim já tá bom? Tá bom. É? Tá bom, Então, senão, ó, porque acho vai que umas 2 maçãs, então, pra essa... para essa forminha aí de 24 centímetros, Já até vou ver. Tá. Acho que Chefe, retiro isso? pode retirar, por favor, não vamos mais usar. Se o chefe vai ajudar. Aqui eu só vou misturar o açúcar com a farinha, deixar bem uniforme aqui pra gente poder jogar por cima. Também vai sobrar, tá? Porque isso aqui é uma receita para uma forma um pouco maior, né? Uns 28 centímetros, então vai sobrar. Ou é bom ir misturando com o fouet, porque vai quebrando as bolinhas, assim? Vai. Ou tanto faz um garfo já... Não, um garfo já ajuda, tá? Mas é que eu acho que fica mais uniforme, assim, da farinha mesmo e do... O açúcar ele vai ter umas pedrinhas, uns cristais aqui, porque o mascavo ele tem, né? Sim. Mas não tem problema. É mais só pra misturar mesmo, tá? Mas pode ser um garfo, quem não tiver fouet, enfim, pode ser, Sim. tá? Aqui ainda vai uma colher de sopa. Pode ser uma colher de sopa normal, quem tem esse medidor aqui, beleza? Deixa eu te dar uma dica. Você sabia que essa tampinha aqui é uma colher de sopa? Não sabia. Pra Deixa quem eu não ver, tem tá a escrito. medida? Que massa! Pra quem não tem a medida... Tá escrito na tampa. Quem Gente, lê? Quem uma lê? colher de sopa, quem lê, né? Uma tampa cheia corresponde a uma colher de sopa. Tá vendo? Então quem não tem Como te descobriu? medidor... Tu leu ou alguém te deu a dica? Não, eu li. E um dia eu vi e pensei, Ela meu lê. Deus, gente, Alguém lê. alguém lê? Eu leio, eu sou dessas. Então aí, ó, uma colher de sopa de fermento em pó.
O meu Jeito marido de sempre bolo. fala que eu tenho que ler os manuais e item, assim, eu adoro. aprendi com ele a fazer isso, mas ainda não aprendi o suficiente. Ah, então, eu sou daquelas que adora ler rótulo de produtos, assim, sabe? Ler lista de ingredientes, enfim, adoro. E aí eu fui descobrir isso aí uma vez da tampinha, e daí não tinha mais desculpa, né? Ai, não tem qual é? Uma colher de sopa cheia, uma colher de sopa rasa, né? Geralmente tem bastante dúvida sobre isso, mas é só usar a tampinha. Pronto, Bem fácil. não precisa ter o medidor pra isso. E aí o que a gente faz? Ai, agora vai ser difícil. Ai, muito, super. Vai ser uma massa mega difícil, a gente vai fazer toda a modelagem, mentira. Então, só colocar a farinha por cima das maçãs. Não vai toda a farinha, tá, gente? Então, vai sobrar. Eu fiz a medida da receita que tá no Instagram, então... Tá? Mas vai sobrar. Só porque a minha forma é mesmo menor, né? Porque somos só nós duas. Tive uma três pra ideia. comer. O que sobrar, daí no final tu faz uma mini e eu levo pra casa. Dá, ótima ideia. Ai, ótima ideia. Gente, é muito complexo. É muito. É muito difícil, gente. Tem que trabalhar toda a massa aqui, então vai ficar bem... Parece que não vai dar certo. Sabe aquela coisa assim de... Nossa, tá jogando farinha ali por cima, nada a ver. Sim. Mas vai dar certo. Oi, o forno já tá aquecendo? Não, gente. Não aquecemos o forno ainda, mas já podemos. Pré-aquecer o forno 15 minutos ou num forno mais profissional, assim, 10 minutinhos basta, mas 180 graus, 15 minutos. Porque não é uma forma, não é uma receita que vai ter que crescer, sabe? Que nem um bolo, então não precisa estar mega quente assim. Tá. Mas sempre pré-aquece. Tá. Vamos aquecer. Vou colocar aqui então uns 45 minutos, 180 graus. Aí ele dá uma aquecida aí de uns 10 minutinhos e aí depois a gente já coloca. Tá bom? Certo? Então vamos aqui. A manteiga. A manteiga agora já tá quase dura, né? Mas essa manteiga já foi amolecida. São 100 gramas de manteiga. Tá. E ela vai por cima dessa misturinha aqui das farinhas, tá? A gente vai colocar só por cima aqui. Manteiga sem sal. Manteiga sem sal. Pode usar manteiga? Ah, só tenho manteiga com sal. Pode usar? Pode. Não é o ideal, mas pode. Só tem aquela, vai. Bom fica a sem sal mesmo por causa do equilíbrio de sabores mesmo, né? Pra não ficar muito salgada e tal. Gente, é muito simples. É muito simples. Dá até medo. É que na verdade parece que vai ficar um negócio esquisito, né? Mas vai dar certo. Então aqui agora a gente vai quebrar 3 ovos, talvez não precise de 3, então talvez com 2 eu já consiga fazer. Ai, gente, ela quebrou ovo com uma mão só, eu não sei fazer isso. Sabe sim, vem aqui ó. Bate aqui deixa eu até fazer. tu sentir que ele quebrou e daí tu separa com o dedão de um lado e com o resto da mão o outro lado. Tenta aí. Muito simples. No máximo vai... Nunca fiz isso. Tá. Vai. Tá, senti quebrou. Quebrou. Mas tipo, o Mas pode suficiente quebrar já? mais. Ai, meu Deus. Vai, pode dar um batidão. Isso. Agora agora- separa. Aham. Aí. Ai, gente. Quase isso, vai. Dani, não deu certo. Não faz mal. Abre então. Gente, não deu certo. Tá, tudo bem. Agora tu vai Não. ter que ensinar as pessoas como tira a casquinha que De cai dentro. dentro do ovo Tudo quebrado. bem, a gente pega uma colherinha. Mais uma Meu coisa pra Deus. ensinar aí, ó. É por isso que a gente tem 2 mãos. Pra que querer fazer só com uma? Ó, daí você vai lá e tira a casquinha que caiu aqui dentro. Só tirar. Pronto. Desculpa. Imagina. Vai ter que aprender, né? Não, mas ué? vou treinar Vai em treinar, casa. vai treinar. Depois eu volto aqui. Vamos fazer uma coisa que vá assim, 10 ovos, assim. Isso. Massa caseira, né? Muita massa caseira. Muita massa caseira. Muito. Só que daí vai ter que separar clara de gema, daí é pior, né? Ah, é? É, né? Massa caseira geralmente só vai gema. Ah. Tá. Aí vai ser um pouquinho mais difícil, entendeu? Sim. Então pega mas- uma receita que vai a bastante ovos, daí que já vai treinando. Gente, aqui eu vou colocar um pouquinho de açúcar só pra ele... Como ele vai por cima, né? Ele tem que dar uma cristalizada. Sei lá, uma colher de sopa de açúcar, tá? Só pra bater junto com os ovos aqui. Tá. Se quiser também pode separar um pouco do açúcar que a gente botou ali nos secos
e colocar aqui nos ovos. Pode deixar um pouquinho separado. Mas como aqui essa maçã não é tão doce, então dá pra fazer isso aqui, tá? Tá bom. Feito. Até o ovo começar a espumar, aí a gente pode fazer essa coisa difícil que é jogar por cima da massa. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Como Fala. essa forma aí de sair o fundo, né? Não tem problema disso tudo vazar? A maçã tá embaixo, daí tem a parte dos secos por cima, né? E geralmente ele não vaza, porque ela não vai assim entrar, sabe? A gente não vai misturar isso aqui tudo agora, ela vai meio que ficar assim, né? Tá. Então, assim, pode ser que vaze, pode. Aí tu pode pegar uma forma e colocar um papel manteiga embaixo e essa aqui por cima. Tá. Tanto faz. Ou se quiser correr o risco também, assim, né? Ó, Se quiser viver perigosamente, não coloque nada não embaixo coloque do nada. forno. Isso. Aí a gente pode dar uma espalhadinha aqui só no ovo aqui, ó. Só pra não ficar uns gruminhos de farinha, talvez, por cima. Ele meio que vai se misturando, tá? Dá uma balançadinha aí. Então, agora ele vai pro forno, na Isso torta. aqui. Ah, a gente pode botar por cima, tá? Eu botei aqui como opcional. Não, tá. não faz parte da receita, mas dá pra gente colocar. Quem gosta, né? Uva passa. Não. Tá Eu vendo? vou pular essa Por isso que eu parte. não coloquei. Eu adoro nos salgados, mas nos doces eu não gosto. Não gosto. Dá um sabor especial aqui, tá? E aí, castanhas, imagino que tu goste. Adoro. Então a gente vai colocar. Vamos lá. Pegar umas castanhas, dar uma picada. Se colocar inteira assim não vai ficar legal, né? Porque Não, ela é muito grande. né? Então a gente só vai dar uma quebradinha nela aqui. Pode colocar castanha, pode colocar nozes, enfim, Pistache. pistache. Adoro pistache. Aí vai da imaginação e do gosto, né? Então, aí a gente pode espalhar aqui por cima. Ah, isso dá um toquezinho, né? Dá, eu acho também. Eu adoro isso. Dá um crocantinho aqui, um Aham. sabor, né? Pode ser assim? Tá bom assim? Ai, agora já deu água pra na dar um boca, troca. que eu pensei no final. Ó, da talvez vaze um pouco, Ela tá? quer viver perigosamente. É, eu quero viver Ela perigosamente. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar uma forma embaixo, pra depois não reclamarem que a receita não deu certo. Então vamos lá. Então eu vou colocar agora no forno, 180 graus, por uns 35, 40 minutos. Quando a gente começou a pensar nessa cozinha aqui pra Dani, a gente levou em consideração o fato de talvez um dia tu fazer cursos aqui, lembra, Dani? Sim, A gente lembro. conversou. Aham. E aí por isso que essa bancada, ela também foi pensada pra receber umas banquetas aqui na frente, pra galera, né, ficar aqui relaxada e tal, e você E ensinando acompanhando, exatamente. E acompanhando de perto, assim, né? Então, esse também é um dos motivos que a bancada é bem grandona, né? Porque aí alguém pode estar fazendo alguma coisa lá. Sim, você se for aqui. muito perto, às vezes fica muito perto do fogão e acaba atrapalhando, né? Ou enfim, é muito quente, né? Então é Isso. legal que a pessoa aí tenha até um espaçozinho para anotar, né? Então ficou um tamanho bem legal, assim. E dá para colocar umas 5 banquetas aqui, eu acho. Sim. E esse teu fogão é enorme, né, guria? Ele é grande, porque se fosse um cooktop normal, eu acho que ele iria até um pouco mais da metade, né? Sim, sim. Fora que daí não teria essa parte aqui, né? Então ele iria até a metade da bancada, eu acho. Sim. É por isso que quando bem as grande. pessoas às vezes perguntam pra gente assim, qual é o padrão de tal coisa, qual é o padrão? Não existe, né? Não tem padrão. Porque, assim, as pessoas não são iguais, as necessidades não são iguais, por isso que é importante a gente conseguir Conhecer. fazer uma troca boa É. de, né, eu entender o que tu precisa, tu conseguir me passar mesmo. o que tu quer. Porque aqui, né, no teu caso, eram, né, especificidades totalmente diferentes de uma cozinha para uma cozinha família. tradicional, por exemplo, exatamente. né? Um apartamento, uma casa, né? Então foi bem diferente. Isso. E aqui a gente manteve de altura, a mesma altura que a gente tem ali. Vou pegar minha trilha. De novo. Olha só. A altura aqui da bancada da Dani, a gente usou exatos 86 centímetros. Quando as pessoas me perguntam, qual é o padrão? Normalmente eu respondo que é 90, porque a maioria das cozinhas é 90 centímetros. Mas a Dani já veio me falando que a tua cozinha tu já achava um pouco alta. É. Então assim, quando o cliente vem com essa, a minha já é muito alta, eu peço, mede pra gente saber, porque Sim. né, o padrão nem sempre é seguido. Então dá uma olhada lá na tua cozinha e aí aqui a gente baixou um pouquinho, né? Baixamos, pela dificuldade, até às vezes, de fazer alguma receita que tem que mexer muito, então eu tinha que sempre
dar aquela levantadinha, sabe? Ou então um salto alto. Ou forçar muito o ombro aqui, né? Que eu já tenho, né? Um probleminha. E daí, pra mim, já ajuda bastante, sabe? Então, talvez, assim, pra maioria das pessoas ache baixo, mas pra mim, pra fazer receita aqui é ótimo. Então. Sim. E como a cozinha é tua, né? Medidas para você. Para mim. Isso aí. Bom, aqui dentro a gente foi setorizando diversas formas para guardar os itens que a Dani nos pediu. Na ilha, até para criar uma estética interessante, a gente padronizou. Temos sempre 2 portas de giro nos cantos da ilha e aqui em volta do forno, gavetão. E aí a Dani queria um aspecto assim industrial para essa cozinha dela e por isso que a gente usou esses puxadores pretinhos que fazem um super link bacana com a serralheria que a gente tem aqui na ilha e com essas portas lindas que a gente fez para ela aqui atrás, ó. Que ela mistura esse vidro canelado com essa estruturinha preta. Por que que a gente pensou nessas portas dessa forma aqui atrás? A Dani queria ter esse armário aqui, hora fechada, hora aberto, de maneira prática, porque ela tá sempre bicha acelerada. Então a gente tinha que fazer algo prático para ela trabalhar. E aí assim, sei lá, tô pegando sempre o que tá aqui, corre essa porta pra lá. E tô pegando sempre o que tá ali, corre essa porta pra cá. Então foi uma maneira, né, prática que a gente encontrou e charmosa, né? Porque assim, a Dani também imaginou no futuro estar gravando vídeos por aqui, como a gente tá fazendo hoje, né? Então assim, ela quis criar um aspecto mais limpo aqui nesse centro da cozinha para o fundo dela ficar mais fechadinho. Ela tem essa opção de puxar essas portas pro meio. Tá trabalhando no dia a dia, quer usar o meio. Achei bem prática essa solução, gostei. E ficou bem charmosa com esse efeito mais industrial, assim, até por causa do vidro canelado. E aí, outro detalhe bem bonito que a gente tem, que a gente sofreu até para escolher, a Dani veio, escolheu um amadeirado, depois escolheu outro, a gente conversou bastante sobre isso. Era essa misturinha, né, porque ela queria uma cozinha, assim, um aspecto mais escurinho, mas não escuro demais, né, então a gente fez o quê? O cinza mais escuro a gente colocou aqui para baixo. Aí, mantendo a paleta do cinza, a gente escolheu esse granito e aí ela queria um amadeirado. Daí a gente foi, né, escolhendo entre vários amadeirados, chegamos nesse aqui. E aí usamos ele na parte de cima, que daí não escurecia tanto o ambiente quanto se a gente colocasse esse aqui pra cima, né? Então, a gente achou que ficou uma cozinha bem aconchegante, assim, né? Uma cara jovem. Com a cara da Dani, sabe? Ela é uma pessoa prática, agilizada e linda. Nessa bancada aqui da Cuba, a Dani nos pediu uma gaveta bem grande, mas era bem grande mesmo, porque eu tava medindo aqui agora, eu fiquei até impressionada com o tamanho dessa gaveta, gente, olha só. 1,25 m, é a maior gaveta que eu já fiz na história do meu trabalho. Enorme, ela queria guardar tudo aqui mesmo. Tipo, parece uma loja de itens para a cozinha, tá tudo aqui. Jesus, de verdade, ela tem de tudo. Aí aqui embaixo a gente fez gavetas de tamanho normal, né? A gente dividiu isso tudo, né? Pra manter essa estética alinhadinha. Aqui embaixo a gente dividiu, temos mais 6 gavetas de tamanhos mais normais, né? Mais padronizado, assim como as pessoas gostam de perguntar. Qual é o padrão? Então aqui já tá mais padronizado. Aqui é totalmente fora do padrão. Só a Dani tem essa gaveta enorme assim. E aí aqui do lado, aqui embaixo da Cuba, 2 portas de giro. Geralmente eu gosto de indicar pra área da Cuba. Eu acho que é a melhor forma de conseguir utilizar o espaço aqui embaixo. Do ladinho ela já tem lixeira embutidinha aqui bem próximo da pia. Eu acho legal porque às vezes está cortando uma coisa mais suja, lavou a mão, nananã, já joga aqui, mas ela também pode jogar aqui, que ela tem de bancada. Que eu acho que ela ficou na dúvida de colocar ou não e aí no final ela resolveu colocar e valeu a pena, ficou bem prático. Ela já me falou. Vocês percebem que existe um volume aqui de MDF? Né? Meio sem sentido? Não, a gente está escondendo um pilar que tem aqui. Então aqui a gente criou esse voluminho e aqui do ladinho já tem um nicho decorativo, enfim, para o que a Dani precisar deixar à mão também. A gente continuou com essa linearidade aqui da madeira. Aqui ela se ampliou um pouquinho mais, porque a gente já não considerou uma área molhada, então aqui a gente tem essa proteção da pedra, né? E aqui a gente teve a coragem de chegar com a MDF até na bancada, né? Que a gente sabe que a MDF não pode molhar, né, minha gente? Mas aqui a gente tem a proteção perto da Cuba, pra cá a gente chegou com a MDF. E aí, pra esse cantinho fazer mais sentido, a gente acabou criando esses nichos aqui também.
Finalizando aqui a bancada dela, ela tem mais 2 portas. Então, assim, é bastante área de armazenamento. Além daquele cantinho que eu já expliquei pra vocês, que ela consegue trazer as caixas e deixar tudo à mão, né? Bom, aqui na ilha da Dani, a gente até chegou a sugerir no início uma torre de bancada pra gente ter as tomadinhas, mas por uma questão de orçamentos, a gente acabou não instalando essa torre, mas achando uma outra solução. Aqui na lateral, na marcenaria, a gente colocou então um interruptor e uma tomadinha. Então, quando ela precisar usar alguma coisa nessa super bancada dela aqui, a gente tem essa tomada direto na marcenaria. Porque assim, né, gente, a torre de tomada boa, assim, ela vai variar ali 500, R$1.000, depende do modelo. E aqui a gente consegue um valor bem mais interessante. E se a cliente já achou prático, pra gente tá tudo certo. Mas agora vamos ver se essa torta ficou pronta. Tá pronto e essa cozinha tá muito cheirosa. Tá super. Olha isso. Ai, que delícia. Ai, como ficou marronzinho em cima, que lindo. É que daí ele dá aquela caramelizada por causa daquele açúcar que a gente botou junto com o ovo, né? Tá bom, super cheirosa. Ai, delícia. Tá, e agora? Depois a gente vai esperar então uns 10 minutinhos aí pra ela dar umas leves esfriadas, daí a gente pode degustar, mas tem que deixar esfriar um pouquinho. Controla. Bem quente. Controla. Não pode comer na hora. Vou cortar um pedaço dessa torta. Ai, esse momento é... Não sei se ela tá... Pelo barulhinho ela já tá crocante, tá bem crocantezinha. Ó. É, a casquinha de cima ela já tá mais crocante. E ela é pra ficar um pouco mais molhadinha assim mesmo, tá? Porque... Por causa da maçã mesmo, né? Senão ela fica muito seca, tá? Talvez ela não vai sair uma fatia perfeita, né? Sim. Não é a torta mais instagramável da vida. Não, não é, mas ela é bem gostosa. E aí, não sei se tu gosta, mas eu... Ai, eu adoro canela. Canela. Dá pra colocar junto na massa, inclusive, tá? Ah, tá, sim, também. Ou então um tcharam aqui por cima, né? Deixa eu pegar um garfinho pra você provar. Até quando fica desconstruído, fica bonito, né? Olha só. A gente sempre fala no escritório da beleza do imperfeito, né? Que hoje todo mundo tá em busca dessa coisa do perfeito e eu sempre digo que o perfeito não existe, né? Tá nos olhos das pessoas, né? Vida real, né? E olha só. Ela tá toda bagunçadinha, aquela mas tem o charme, né? desconstrução, mas é gostosa. Eu vou provar primeiro, né? Prova, Eu já claro. peguei, tipo... Não, mas é pra provar Não mesmo. tem, não teve chance. Ai, meu Deus. Nervosa. Espero que seja bom, né? Agora já esfriou, né, Dani? Tá tranquilo. Já, ela tá morninha ainda. Deve estar... Ela fica uma brincadeira de texturas, né? A casquinha de cima mais crocante e a maçã mais molinha, assim. Então ela vai... E a castanha, né? Que dá aquela crocância no final. Consegue, tipo, selecionando no teu pedaço? Sim. Quanto tu vai pegar da massinha, da maçã, O recheio. da castanha. Isso. Meu, uma delícia. E aí, assim, né? A gente fez com farinha sem glúten, né? Se a gente fizer com trigo, essa casquinha ela fica ainda mais crocante por cima. Porque o trigo ainda deixa mais Dani, pega um crocante. pedaço pra ti, Eu vou pegar. pra eu não me sentir comendo sozinha. Ai, mas eu diria que a castanha é essencial. A louca dos nuts eu aqui. gosto de um crocantinho também. Posso tirar esse aqui agora? Pode. É que quando ela tá um pouquinho mais fria, ela dá uma assentada, sabe? Daí quando tu vai cortar, as fatias saem mais perfeitas. Mas a gente tá com pressa e a gente quer comer quente, entendeu? Mas senão ela sai umas fatias bem bonitinhas. A castanha. Tipo, tem que ter, né? Bom demais. É fácil, não é? Meu, é fácil. E tu come sem culpa, né? Porque, tipo, é fruta. Sempre falo. Tipo, fruta assada. Fruta assada. Meu, É prática, gente. muito bom. Muito fácil de fazer. Realmente qualquer pessoa faz. Sempre que tu quiser fazer, me chamar, assim. Chama. Eu já sei cortar as maçãs, né? Topo. Vou te chamar. Obrigada pelo café. Bem fortinho. Vê. Tu gosta. Ai, que isso que é perfeito, ó. O doce, o amargo. O doce e o amargo. Se completam. Equilíbrio na vida. É tudo.
Obrigada, Dani. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Sempre. Por essa cozinha maravilhosa. Vamos fazer um salgado da próxima vez. Topo.